aí, pessoal? Eu sou o professor Teófilo Bevilacqua e agora aqui em Linguagens temos que pensar um texto muito importante para o nosso dia a dia. Os textos argumentativos, gente. Nós argumentamos o tempo todo na rua, com os amigos, com os pais, com os professores, entre nós, nos meios digitais, comentando vídeos, discutindo, polemizando. O mundo é argumentativo. A nossa vida é uma grandíssima argumentação existencial. Mas quando a gente pensa em textos, nós temos que entender. Gente, quando vai escrever um texto argumentativo, não pode ser de qualquer maneira. Primeira coisa é entender qual o objetivo do meu texto, o que eu pretendo com o texto que eu estou criando. É um primeiro ponto fundamental. A gente não pode escrever no improviso, na sorte, numa coisa meio solta, de qualquer... Não. Eu vou escrever um texto argumentativo? Ok. Você vai escrever um texto argumentativo? Ok. Pense em o que ele pretende. Bom, um texto argumentativo, como o próprio nome está dizendo, ele vai argumentar. Óbvio, né? Mas ele vai argumentar o quê? Ele vai argumentar sobre um tema? Ele vai argumentar sobre um assunto? Ele vai argumentar o quê? De um modo geral, numa redação, você tem um número limitado de linhas. Portanto, uma palavra de ordem nesse sentido é escolha. A palavra escolha. A partir de um tema, você vai criticamente olhar para aquele tema e vai definir um ponto de vista. Sim, um ponto de vista, porque não dá para falar tudo sobre o tema. Você tem que fazer uma espécie de recorte. Imagine que o tema é um bolo e você vai tirar ali um pedaço do bolo para, a partir daquele ângulo, aquela ideia, você definir o seu processo de argumentação. Esse ângulo, a partir do qual você vai definir a sua argumentação, se chama tese. Sim, tese é a ideia central a ser defendida no texto argumentativo. Tese é o ângulo daquele tema que você escolheu e não outro, aquele ângulo que você escolheu para defender no decorrer do seu texto. A tese, ela é uma declaração, ela é única. É bom que o seu texto tenha apenas uma tese a ser colocada ali na introdução. É uma declaração argumentativa. Então, por exemplo, o Brasil está na América do Sul. Isso não é uma tese. É um fato. Mas quando você diz que o Brasil, infelizmente, está na América do Sul, você está dando uma opinião. Ok? Então, uma tese é uma declaração, é um enunciado que, sobre um determinado tema, apresenta o seu ponto de vista. O seu amigo, a sua amiga, sobre o mesmo tema, pode ter uma outra tese. A tese não é uma verdade absoluta. A tese é o seu olhar argumentativo sobre aquele tema que precisa ser definida. Essa tese precisa ser definida para que o seu texto tenha uma coerência interna melhor. Mas ocorre o seguinte: uma tese, ela por si só, ela não convence, gente. Convenhamos. Alguém que diga assim, por exemplo, olha, as torcidas organizadas do Brasil no futebol deveriam acabar. Ou, olha, o modelo mais perfeito de corpo é o modelo magro. É uma tese, são discursos, são opiniões que circulam. Alguém que diz para você, por exemplo, as novas tecnologias são as grandes ferramentas para a transformação da educação brasileira. É uma tese, é uma opinião. Alguém pode pensar o contrário, né? Uma tese tem essa qualidade de possibilitar o pensamento contrário. Mas ela, por si só, ela não convence. Ela é apenas um dizer. O potencial de convencimento de uma tese reside nos argumentos que eu vou utilizar para defendê-la, para explicá-la. O que são argumentos, portanto? São as ideias que eu vou utilizar para tornar essa tese verdadeira. São as ideias que eu vou utilizar
ideias específicas também, que eu vou utilizar para tornar essa tese verdadeira, que ela tem um valor de credibilidade. Por quê? Porque, em última instância, o objetivo do texto dissertativo argumentativo é convencer o leitor. Então, eu tenho que dar credibilidade às explicações que eu vou utilizar para tornar aquela tese verdadeira. Por exemplo, você tem lá uma tese, a tese de que as novas tecnologias são as ferramentas mais importantes para o desenvolvimento da educação. Isso é a tese. Sabe uma coisa interessante para a gente desenvolver a tese? Por quê? Por que as novas tecnologias têm esse poder? Aí vão brotando ideias, gente. Vão brotando argumentos. Por isso, porque dá uma dinamicidade maior às aulas, porque nega os valores tradicionais do modo de ensino, porque estabelece uma relação mais concreta e direta entre o estudante e os conhecimentos, porque permite que haja uma interação, uma troca maior entre os estudantes, entre os colegas e os conhecimentos, o que possibilita. Então eu tenho várias razões aí argumentativas. É claro que numa argumentação você não vai fazer só uma listagem, sabe, numa redação de prova mesmo, escolha duas, por exemplo, e coloque uma em cada parágrafo de desenvolvimento e desenvolva essa ideia pensando em convencer o leitor, usando conhecimentos de mundo, estabelecendo relações e tal, e criticidade. A sua palavra não apenas informe. Dentro daquele parágrafo que você vai desenvolver aquela ideia para convencer sobre a tese, use a sua criticidade e use estratégias. Quando nós pensamos em estratégias argumentativas, nós estamos pensando em quê, gente? Em mecanismos que eu vou utilizar para tornar a minha argumentação mais forte. Por exemplo, fazer uma citação de uma autoridade, uma frase, um pensamento de um pensador, de um filósofo, de um historiador, de um especialista numa determinada área, aquela a qual você está se referindo, sobre a qual você se refere no seu texto. Uma citação dá credibilidade, dados estatísticos, por exemplo, dão credibilidade ao seu posicionamento, dados, não é? O que isso diz para o leitor? Olha, o autor do texto sabe sobre o que está falando. Afinal de contas, para escrever sobre alguma coisa, para argumentar sobre alguma coisa, nós temos que ter conhecimentos prévios. Então vejam, referência histórica, referências de outras áreas, citações, dados, comparações no interior do texto, não é? Todos esses elementos, exemplificações sociais para contribuir ali com a força do seu argumento, eles se articulam com a própria lógica ali interna daquela ideia do parágrafo de desenvolvimento que está sendo ali desenvolvida para convencer. Você faz comparações, estabelece relações de causa e efeito dentro do parágrafo, ou seja, você enriquece aquela ideia. Não, repito, não apenas para informar alguma coisa. O leitor, ele tem que sentir a força da sua argumentação, a força e a presença de elementos que o levem a acreditar que o que você está defendendo é convincente, a acreditar que o que você está problematizando, criticando, analisando tem coerência, é válido, etc. Agora, existe um elemento fundamental que é a leitura, gente. Não, mas você está falando de escrita, mas como desvincular a leitura da escrita ou a escrita da leitura? Eu tenho que entender melhor que para que eu possa argumentar melhor, eu tenho que ler melhor. Eu tenho que ter, inclusive, estratégias de leitura. Então, diante de um texto, eu vou observar quando eu leio, me preparando para uma redação ou para os meus conhecimentos, qual a ideia central daquele texto, quais são as ideias secundárias, qual o objetivo do autor, não é? Nós temos níveis de compreensão distintos, uma compreensão literal, que é quando eu digo o que está no texto com as minhas palavras, uma compreensão inferencial, quando eu tiro conclusões do que está no texto. Essa potencialidade de leitura, essa diversificação de leitura de vários tipos textuais, de vários gêneros textuais,
que garantem um pensamento mais fluido, uma fluidez de ideia e uma comunicação mais direta com os meus textos e uma força argumentativa bem maior. É isso, gente. Texto dissertativo relacionado à leitura, relacionado com a ideia. Espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro.